Hola gente, buenas tardes, sean todos muy bienvenidos. Hoy os voy a hablar sobre el DLB1. Hoje eu vou te contar aqui as estratégias para passar na prova, como conseguir uma super pontuação fazendo ali a prova do DLB1, esse temido exame, né? Muitas das pessoas que procuram tirar um certificado de proficiência, procuram ter ali em posse, né, ter ali um certificado de proficiência, tem como objetivo algum dos certificados DEL, né? DEL A2, B1, B2, C1 ou até mesmo DEL nível C2, não é mesmo? E hoje eu vou iniciar aqui uma sequência de live onde eu irei falar sobre cada um destes certificados, cada uma destas provas e o que corresponde a cada nível de proficiência e como passar na prova, como tirar o seu certificado mais rápido e fácil do que você mesmo imagina. Muitas pessoas têm medo de fazer um certificado de proficiência internacional como o DEL. Por quê? Muitas pessoas estudam espanhol de maneira errada ou passam demasiado tempo, né? Levam muito tempo estudando coisas que são desnecessárias, que não caem na prova. E, infelizmente, muitas pessoas acabam aprendendo aquilo que não vão usar. Estudam e pensam, nossa, eu já estudei tanto que eu vou fazer a prova. E, infelizmente, quando vão fazer a prova, percebem que ainda não sabem o suficiente, que não sabiam o suficiente para conseguir tirar o seu certificado, mesmo tendo estudado muito. Mas o que acontece? Será que eu preciso mesmo estudar muito para passar na prova? Será que eu preciso estudar muito tempo para passar na prova? A verdade é que não, você só precisa estudar da maneira certa, estudar da maneira correta. E hoje eu vou comentar aqui como conseguir esse certificado mais rápido do que você imagina. Bom, deixa eu abrir aqui, eu tenho aqui uma colinha. O que é o DEL, né? O que significa? É um diploma de avaliação de língua espanhola, né? Um diploma estrangeiro de avaliação de língua espanhola para estrangeiros, certo? E eles são títulos, são certificados, né? São documentos que acreditam a competência, a capacidade e as habilidades de uma pessoa sobre um determinado idioma. Isso faz com que o quê? Ele atesta a sua habilidade, a sua capacidade de se comunicar e se expressar usando determinada língua, certo? No caso, falando aqui do nível B1, o nível B1 ele é o nível intermediário. O que são isso de nível A1, A2, B1, B2, C1, C2? Bom, são classificações segundo o marco comum europeu de referência para línguas estrangeiras, tá certo? O A1 é o nível elementar, o A2 é o básico, o B1 é o nível intermediário, que é o que nós estamos comentando aqui hoje nesse vídeo. Bom, já amanhã eu vou comentar com vocês aqui, vou deixar depois aqui um outro vídeo na sequência falando sobre o DEL nível B2, que é o avançado, e o C1 domínio, certo? Bom, e depois você pode seguir até o C2, que é a maestria, né? Bom, falando aqui sobre o nível intermediário. O que será abordado numa prova, num exame de proficiência nível B1? Quais são os exercícios, quais são as temáticas da prova? Num exame nível B1, no caso, o DEL ele é um exame, né, que você vai escolher qual nível você pretende avaliar, diferente do CIEL. Os exercícios do DEL e do CIEL são muito parecidos, tá? Mas o CIEL ele é um exame multinível, uma única prova avalia todos os níveis de proficiência. É como se eles tivessem pegado ali um pouquinho de cada exercício do DEL A2, do DEL B1, do DEL C1 e fizeram o CIEL no computador. Já o DEL não, o DEL eu vou escolher, bom, eu quero ter o nível B1, então olha, eu vou fazer uma prova inteira nível B1. A prova ela está composta de quatro atividades, né? Serão avaliadas 4 habilidades, a leitura, a escrita, os áudios e a oral, certo? E todos estes exercícios, eles serão correspondentes ao nível B1 e serão abordados neste exame temáticas de caráter pessoal, são temas simples, temas relacionados à sua rotina familiar, a sua rotina de lazer, a sua rotina de trabalho, a sua rotina de estudos. Não é nada muito elaborado, não é nada muito acadêmico, nada muito assim profissional, não vem aqueles textões acadêmicos e profissionais, cheio de subjetividades, difíceis de entender, de compreender. Não, isso é assunto lá para o B2 e C1. O DEL B1 ainda é uma prova bastante tranquila. Então você tem que ter ali a capacidade de compreender textos curtos, né? Ainda são textos curtos, não são textos tão longos, e textos que estão relacionados à vida cotidiana, seja a sua vida pessoal, aos seus amigos, à sua família, ao mercado de trabalho, aos estudos, tudo ainda são temáticas simples, relacionadas à vida cotidiana, tá?
E é preciso nessa prova também você ser capaz de expressar opinião, tá bom? Você precisa apresentar a sua opinião, tanto de maneira formal como de maneira informal. Os registros de formalidade e informalidade serão avaliados rigorosamente nesta prova, tá certo? Ali no B1 você precisa já ser capaz de se expressar de uma maneira informal, se você está falando em caráter privado, falando com amigos, família, certo? Ou se você precisa usar ali os registros de linguagem formal, se você precisa se expressar ali sobre alguma temática de caráter público. O que isso seria? Se você está falando com alguém que você não conhece, se você está falando com um chefe, se você está falando com um professor, se você está falando com alguém que está hierarquicamente acima de você, em algum cargo de trabalho, alguém que você precisa demonstrar maior respeito, tá bom? Então, os domínios dos registros de linguagem formal e informal serão avaliados nessa prova, tá bom? E você precisa, além de ser capaz de também expressar a sua opinião de maneira formal e informal sobre um determinado assunto, você precisa ser capaz também ali de se posicionar sobre um tema. Virão perguntas perguntando qual é a sua posição, se você está a favor ou em contra de, se você está em acordo ou em desacordo com. E tudo isso tem estruturas gramaticais que você pode usar para aumentar a sua pontuação. Não é chegar lá na prova e o examinador te perguntar assim: ¿estás de acuerdo que el calentamiento global contribuye para el aumento de las temperaturas? Sí, sí. Me parece que sim. Não, você não vai dar uma resposta assim genérica como essa. Tem estruturas gramaticais que os examinadores querem ouvir nessa prova. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, yo estoy en absoluto de acuerdo, yo no estoy para nada de acuerdo. Sí? Tem certas estruturas que você pode e deve usar na sua prova. São alguns dos bizus que eu passo dentro do Preparatório Intensivo 2.0. Que é por isso que muitos alunos, mesmo que nunca tenham estudado espanhol antes, conseguem em apenas 10 semanas de preparação conseguir pontuações tão altas ou muitas vezes até mesmo gabaritar a prova, seguindo essas estratégias para passar na prova. Bom, além de se posicionar sobre um assunto, você irá debater sobre ele, apresentar o seu ponto de vista e também pode ser que na prova oral o examinador te faça perguntas onde você tenha que convencê-lo e chegar a um acordo. Que é o que? Justamente expressar acordo e desacordo. Mas ainda são temáticas muito simples. Por exemplo, quais exercícios viriam na prova oral, então, onde isso seria avaliado? Imagina, você quer jantar fora e o seu amigo quer jantar em casa. Você precisa tentar convencê-lo de jantar fora e o seu amigo vai tentar te convencer de jantar em casa. E aí vocês vão fazer ali um diálogo. E você vai tentar convencê-lo. Hola, querido amigo. Bueno, me gustaría muchísimo salir para cenar hoy en un restaurante que abrió recién cerca de tu casa. E você vai usando... Quais estruturas gramaticais serão avaliadas aqui? Você saber usar corretamente o condicional, saber usar corretamente o subjuntivo, saber expressar acordo e desacordo, tá bom? Isso tudo vai ser avaliado. E quem é que promove o DELE? Onde que eu posso fazer essa prova? Bom, o DELE ele é um exame que está sob a responsabilidade do Instituto Cervantes, tá certo? O Instituto Cervantes é a maior referência de ensino de língua espanhola no mundo e é quem aplica os exames DELE e CIELE. E foi lá onde eu fiz a minha formação como professor também. Eu fiz a minha formação como professor de espanhol no Instituto Cervantes. Então, ali, o Instituto Cervantes ele aplica este exame, né, o exame DELE, em nome do Ministério de Educação e Formação Profissional da Espanha. Por isso que é um certificado bastante reconhecido, é um certificado que tem um peso muito importante a nível profissional e acadêmico. E para o que serve esse certificado, prof? Para que finalidade? Bom, muitos dos alunos que me procuram pedindo ajuda para tirar o certificado DELE, B1, B2 ou C1, eles têm como objetivo o quê? Estudar no exterior. A maior parte das instituições acadêmicas na Espanha e também em alguns outros países, como no México, no Peru, na Colômbia, etc., solicitam, como requisito, tem como requisito para estudantes estrangeiros que não vêm de países hispanohablantes, que não têm como língua nativa o espanhol, o certificado DELE, tá certo? E ele é um certificado também bastante solicitado no mercado de trabalho. Pessoas que trabalham em grandes empresas, grandes corporações, empresas multinacionais, empresas estrangeiras,
que têm relações, né, com países de língua espanhola, também acabam solicitando o certificado DELI. Prof, se eu quero um certificado DELI para trabalho, qual seria o recomendado para mim? O B1, B2 ou C1? Bom, pessoal, óbvio que quanto maior for a nota, né, melhor é o certificado. Se você tem já conhecimento e possibilidade de tirar um DELI C1, ideal. Mas não, se você está começando a estudar espanhol agora e se você quer ir caminhando devagarzinho, passo a passo, o DELI B1 já é indicado para você, já te atende. A maior parte das empresas no mundo corporativo, né, o mundo corporativo solicita a partir do DELI B1. Muitas empresas pedem o DELI B1. Ou, melhor de todos, para a gente ficar ali num equilíbrio, o DELI B2, que é o que eu vou comentar no próximo vídeo. Bom, o DELI B2, no caso, era o nível B2, inclusive era o nível que era solicitado na empresa que eu trabalhava antes, que era uma companhia aérea. Ela solicitava ali o nível B2. Mas, de modo geral, no mundo corporativo, né, no mercado laboral, no mercado de trabalho, o DELI B1 é um certificado que já tem um peso, tem ali um peso assim, traz bastante importância ali no seu certificado, tá? No seu currículo. Não é só você chegar lá, apresentar o seu currículo na empresa e falar, eu tenho espanhol intermediário, e aí você chega lá na sua entrevista de trabalho e você não sabe nem a diferença de muy e mucho. Isso hoje em dia não cola mais. Hoje em dia, saber uma língua estrangeira não é mais um diferencial no mercado de trabalho. Em muitos dos cargos que são oferecidos hoje em dia, é um requisito, né? Ou você tem o conhecimento da língua e realmente tem o domínio dela para ocupar aquele posto de trabalho, ou você está fora. E, bom, estudos comprovam que quem tem o conhecimento de línguas estrangeiras e está certificado tem um aumento de até 30% no seu salário, na sua renda mensal, não é mesmo? Bom, e onde que eu posso me inscrever para fazer o DELI? Como que eu faço essa prova? Para agendar a prova, ela é muito simples. Basta você acessar o próprio site do Instituto Cervantes e se inscrever em uma das convocatórias. O que seriam essas convocatórias? O que significa convocatórias? Bom, as convocatórias são as datas onde serão aplicadas os exames. Eu posso fazer o DELI a qualquer hora, quando eu quiser? Não, a prova ela não está disponível como CL, que o CL você pode entrar no site do Centro Aplicador e fazer amanhã, se você quiser, fazer qualquer hora, qualquer dia. O DELI não. O DELI ele tem datas pré-estabelecidas anuais. Então, assim, o DELI você precisa ver ali quando é que vai ter. Normalmente ocorrem 4 vezes ao ano, tá? São aplicadas 4 vezes ao ano e você precisa ver ali qual é o centro aplicador mais próximo da sua casa e quando a prova irá ser aplicada. Se eu não me engano, se não me falha a memória, hoje que nós estamos 30 de abril, vai ser aplicado agora em maio, tá bom? Vai ser aplicado agora em maio o DELI. 30 de abril? Não, perdão, estamos em 30 de março, já estou me adiantando. Estamos em 30 de março, vai ser aplicado agora o DELI em maio, tá certo? Bom, o certificado ele precisa estar alinhado com o seu objetivo, não é mesmo? Eu posso tirar um certificado simplesmente por tirar? Pode, a não ser que seja uma realização pessoal sua, né? Mas não, se eu tenho um objetivo, finalidades para estudo, finalidades para trabalho, é interessante o quê? Por exemplo, se eu tenho como objetivo estudar no exterior, estudar na faculdade X, lá na Argentina, é interessante que eu entre em contato com essa instituição e veja quais certificados são aceitos nessa instituição. Tem instituições que pedem o CL, tem instituições que aceitam o CL e o CELU, tem instituições que só aceitam o CELU, tem instituições que aceitam o SEI ou o CERTEA. Bom, o certificado ele tem que estar alinhado com o seu objetivo. Para que eu quero um certificado? É para estudar no exterior? Ponto. Em qual faculdade? Na faculdade X. Bom, vou ver lá quais são os requisitos da faculdade X. Qual é o certificado que essa faculdade solicita, tá bom? Quanto custa essa prova? Essa prova, no caso, falando do DELI B1, a prova ela custa, bom, considerando a data de hoje, as informações que eu tive hoje, 30 de março, a prova do DELI B1 custa R$ 283. Não é uma prova cara, né? Se nós formos falar ali do CL global, que custa quase R$ 1.000, agora com essa cotação do dólar que está bem alta, né? Que são $160. Bom,
o DLB1 custa apenas R$ 283, tá certo? E este valor você pode sim parcelar, tá? Não tem problema nenhum. Este valor do DLB1 você pode sim parcelar, você pode... deixa eu confirmar aqui a informação que eu tenho aqui no site deles. Ó, 283 reais, isso mesmo, o DLB1, R$ 283 reais o DLB1. Bom, e onde que eu faço a aplicação, né? Como eu falei, quem não tem nenhum centro aplicador, nenhum Instituto Cervantes próximo à sua residência, você pode fazer a sua inscrição online através da plataforma do Instituto Cervantes, tá bom? Você vai entrar ali no Instituto Cervantes de São Paulo, o Instituto Cervantes de São Paulo tem uma plataforma onde você consegue fazer a sua inscrição de maneira online e a prova sai por R$ 283 reais. Agora, onde é feita a prova? Bom, chegou o dia, chegou a data da prova. Onde que eu vou fazer essa prova? Essa prova ela é feita de maneira presencial em algum dos centros aplicadores do Instituto Cervantes. Tem institutos Cervantes espalhados pelo Brasil inteiro, principalmente nas grandes cidades, nas grandes capitais. Pode ser que se você mora em alguma cidade do interior de algum estado, pode ser que não tenha na sua cidade. Então, você precisa então entrar no site do Instituto Cervantes e procurar ali, fazer uma pesquisa, ver qual é o centro, qual é o Instituto Cervantes, o centro aplicador mais próximo da sua cidade, tá? Que com certeza você vai encontrar, porque tem muitos centros aplicadores, muitos institutos Cervantes espalhados pelo Brasil inteiro. E quanto tempo demora para sair o certificado? Isso é uma coisinha chata, porque o certificado ele demora um pouquinho para sair, ele demora ali alguns meses, aproximadamente 3, 4 meses, demora um pouquinho ali para sair, viu? E inclusive o ano passado atrasou bastante a entrega dos certificados, porque devido ali a essas questões da pandemia, lockdowns e tudo isso, ano passado houveram algumas complicações que acabou atrasando um pouquinho a entrega desse certificado. Então, diferente do CL que sai logo em 14 dias, né, em 3 semanas, em 2 ou 3 semanas aproximadamente, o DL ele demora um pouquinho mais para sair. Mas temos uma vantagem, o prazo de validade do certificado. Bom, enquanto o CL tem 5 anos de validade, o DL tem a sua validade indefinida, tá bom? O DL não tem validade. A partir do momento que você fez a prova do DL, que você conseguiu o seu apto, que você passou na prova, conseguiu passar ali na prova, sai o seu certificado DL nível B1 e este certificado ele é para o resto da vida, ele não tem validade, tá bom? E prof, se eu não passar na prova, tem como eu fazer essa prova de novo? Claro que sim. Você pode fazer a prova quantas vezes quiser, né? Mas tem que pagar. Cada vez que você for fazer a prova, você tem que fazer ali uma nova inscrição, de acordo com o nível de proficiência que você deseja ser avaliado, e você irá fazer o pagamento novamente da prova, tá certo? E agora falando da parte mais importante, como que é a estrutura da prova? Bom, o que eu vou fazer lá nessa bendita prova? Pessoal, a prova do DLB1 é uma prova bem simples e assim como qualquer outro exame de proficiência, você será avaliado nas habilidades de escrita, leitura, compreensão auditiva e oral. Bom, e a prova do DLB1 não é diferente, tá certo? Lá na prova do DLB1, você vai começar pela prova de leitura. A prova de leitura são 70 minutos, mais de 1 hora, né? 70 minutos onde você irá realizar 5 tarefas. 5 exercícios, certo? Com 30 questões no total. E essas questões elas são muito simples, são questões de múltipla escolha, A, B ou C, A, B ou C. E você vai fazer ali a leitura, né? Você precisa ser capaz de compreender textos de maneira simples. São textos, normalmente textos informativos, biografias. O que é uma biografia? É um texto que está contando a história de alguém. Olá, Johan, buenos dias, que gusto verte aqui, saludos. Um abraço. Bom, você precisa ser capaz de compreender também artigos, né, artigos de opinião, textos que foram publicados em blogs relacionados a viagens, anúncios, ofertas de emprego, um anúncio, né, uma oferta de trabalho, mensagens pessoais, e-mails ou cartas informais. Imagina, fulaninha escreveu uma carta para sua avó.
e ali ela está contando o que aconteceu na vida da fulaninha para a avó, e ali você precisa compreender aquele texto. É compreensão de leitura. Ah, então é simples. Olha, é simples, mas nós não podemos subestimar nenhum exame, nenhuma prova. Por quê? Como qualquer outro exame, a prova ela é capciosa, ela está vindo para te testar, tá certo? Ela está vindo ali para te induzir ao erro. As questões, elas são estrategicamente pensadas e formuladas para te induzir ao erro, tá certo? Para te induzir ao erro. Então, assim, não vá pensando que é uma prova simples, é só ler e depois marcar lá A, B ou C. Muitas das vezes as questões ali, elas estão te induzindo ao erro. Então, você precisa conhecer as estratégias da prova, você precisa pegar a malícia da prova, tá bom? Para não cair nas pegadinhas. Bom, professor, uma dúvida, por que um tem validade e o outro não? Não entendi esse ponto. Olha, isso eu não vou saber te dizer. Eu acredito que é uma questão política ou talvez até mesmo mercadológica. Ambos os certificados são promovidos pelo Instituto Cervantes, tanto o DELE como o CIELE. E os exercícios são muito semelhantes. A diferença é que o DELE é um exame que você faz de acordo com o nível que você deseja ser avaliado, e o CIELE é um exame multinível, vai desde o A1 até o C1. E ali, conforme a sua quantidade de acertos, irá te dar uma nota, que irá corresponder a um determinado nível de proficiência. O DELE não tem validade, o CIELE tem validade de 5 anos. Agora, por que um tem validade e outro não tem? Essa é uma pergunta polêmica, viu? Pessoal, falando aqui agora sobre a prova de áudios. Imagina, você acabou ali a prova de leitura, veio a prova de áudios, e os áudios são muito rápidos. Os alunos que já participaram comigo do Preparatório Intensivo 2.0, que já treinaram comigo os áudios da prova, viram que os áudios são bem rápidos. Lá na prova você terá apenas 25 segundos. 25 segundos para ler o exercício antes que comece o áudio. Então, assim, logo que quando eles entregarem ali a prova de áudio, você vai ter ali 25 segundos, começa o áudio. Passou para outro exercício, 25 segundos, começa o áudio. É muito rápido, não dá tempo de ler as questões. Muitas das vezes você irá ter que ler as questões enquanto ouve o áudio, ouve e entende e compreende o áudio, tá? Por isso que é muito importante você treinar isso antes para você chegar lá sabendo exatamente o que você tem que fazer, para você não cair de paraquedas na prova. E o que eu vou fazer lá na prova de áudio? Bom, serão 40 minutos. A prova de áudio dura 40 minutos e são 5 exercícios, 5 tarefas. Tal como nós fazemos dentro do Preparatório Intensivo 2.0. Oi, Betinho, que já foi meu aluno, ele já fez o curso aqui, ele já viu como é. Nós temos aulas ali, dentro do curso, aula prática, o curso todo ele é prático, e nós temos aulas onde nós fazemos ali as 5 tarefas, tal como você faria na prova do DELE ou faria em qualquer outro exame de proficiência. Fazemos ali essa bateria de 5 exercícios de áudio e são, no total, 30 questões. 30 questões no total, para você marcar A, B ou C, ou tem exercícios que vêm com uma outra estrutura também, que é para você ouvir uma mensagem e aí você tem que relacionar a mensagem que você ouviu com algum dos enunciados que estão abaixo. Bom, o que seriam esses enunciados? São frases longas, né, ou já pequenos fragmentos de textos onde você ouve ali uma mensagem e aí você tem que relacionar a mensagem que você ouviu com algum dos enunciados, dos anúncios, né, dos enunciados que estão ali embaixo, tá? Então, ó, é importante treinar, porque se você nunca fez um exercício como esse, é muito provável que quando você chegue lá na prova, você fique boiando durante os áudios, tá bom? É importante você treinar antes, tá bom? Conhecer isso. E os áudios serão ouvidos 2 vezes. Cada áudio será ouvido 2 vezes, tá certo? Então, recapitulando, 40 minutos, 5 tarefas, 30 questões no total e você irá ouvir o áudio 2 vezes. Bom, feito isso, você vai para a prova escrita. Aí a prova escrita, como é, prof? A prova escrita do DLB1? Muito tranquila, mas tranquila desde que você saiba o que você tem que fazer lá. Bom, vamos lá. A prova escrita do DLB1 são no total 60 minutos. São 60 minutos para a prova completa. E durante 60 minutos você precisa ser capaz de produzir 2 textos, fazer 2 redações. Tal como é lá no Enem, viu? Não tem brincadeira não. Afinal de contas é um exame de proficiência. Bom, e que tipo de texto eu tenho que escrever lá na prova do DLB1? Você irá ter que produzir textos simples. Olha,
São normalmente cartas, cartas informais ou cartas formais e tem diferença na estrutura, tá? Tem diferença no tipo de linguagem, se você vai usar linguagem formal ou linguagem informal, como você vai fazer o cabeçalho ali do texto, se você vai pôr apenas a data e o saludo, formal ou informal. No DLB1 não é obrigatório você pôr remetente e destinatário. A partir do DLB2 e C1, sim. Lá para o B2 e C1 você precisa fazer o cabeçalho de uma carta com remetente e destinatário. No DLB1 basta você começar ali com a data e tem uma estrutura padrão. Você vai pôr o nome da cidade, a localidade, vírgula, o dia, o mês e o ano. Embaixo você vai pôr ali o saludo formal ou informal, correspondente ao tipo de texto que o exercício está pedindo. O exercício está pedindo para escrever uma carta para algum familiar ou amigo, ou está pedindo para escrever uma carta para algum jornal, para o seu chefe ou para a prefeitura da sua cidade. Bom, então você precisa ter isso em consideração na hora de escrever a sua carta lá no DEL. Outra coisa também que você precisa levar em conta aqui é que, além de carta, pode ser que te peça para escrever um e-mail, um correio eletrônico, um e-mail. E também tem a estrutura para escrever um e-mail. Não é chegar lá na prova e sair escrevendo o texto de qualquer jeito. Ele pediu para escrever um e-mail pedindo informações sobre um cargo de trabalho que abriu na prefeitura da minha cidade. E escrevi lá assim na doida, tudo junto, sem espaço, sem ponto, sem vírgula, sem divisão entre os parágrafos, sem introdução, sem desarolho, sem conclusão. Não, tem estrutura. Você precisa fazer uma breve apresentação pessoal no primeiro parágrafo, depois apresentar ali as suas qualidades e as suas competências acadêmicas e profissionais, e aí por último fazer a conclusão, se pondo à disposição para maiores informações e fazer a despedida de maneira formal, tá certo? E pode ser que te peça também, além disso, um blog, para escrever para um blog, como se você estivesse fazendo uma publicação, dando a sua opinião, que seria, no caso, um artigo de opinião. Escrever para um blog opinando sobre o seu restaurante preferido, sobre a sua comida preferida, ou até mesmo sobre alguma temática que o próprio enunciado te apresente e te solicite que escreva sobre esse mesmo tema, tá certo? Bom, são várias possibilidades de textos que podem ser solicitados na prova do DEL, né? Correio eletrônico, e-mail, carta informal, carta formal, ou artigo de opinião, ou uma entrada para algum fórum ou blog, tá bom? E tem estruturas, tem diferenças nos tipos de textos. E também tem tarefas ali dentro da prova que serão oferecidas duas possibilidades. Ou você escreve o texto X, ou você escreve o tipo de texto Y. E aí você pode escolher qual você tem mais afinidade, mais facilidade, qual estrutura você conhece melhor e fazer o seu texto em cima disso. Isso é uma vantagem muito boa. Feito isso, você vai para a prova oral, a quarta habilidade que será avaliada, a prova oral. Nossa, eu tenho muito medo, eu tremo que nem vara verde só de pensar de sentar na frente do examinador e ele começar a falar espanhol comigo. Gente, acontece que a prova é muito tranquila. Prof, você diz isso porque você é professor, sabe espanhol. Não, gente, a prova realmente, o DLB1, a prova oral, ela é bem tranquila. Mas, ela é tranquila desde que você saiba o que você tem que fazer lá, tá? Não é chegar lá com portunhol, não. Ninguém passa num exame de proficiência com espanhol meia boca. Tá? Isso é fato. Ninguém passa na prova com espanhol meia boca. Se você vai fazer um DLB1, você precisa ter os conhecimentos gramaticais e vocabulários correspondentes ao nível A1. Eu estou estudando espanhol sozinha, estou fazendo aula sozinha no YouTube e tal. Gente, como que você vai saber então que nível você está? Como que você vai se autoavaliar? Como que você vai saber de algo que você nunca passou? Então, por isso é muito importante você realmente buscar um professor, um mentor, alguém que realmente conhece a prova e que conheça de fato as estruturas, o que vai ser avaliado, o que você precisa entregar em cada nível de proficiência, tá? Para não perder tempo e dinheiro, tá bom? Bom, a prova oral, elas são 4 tarefas, muito simples também. E ela tem um tempo aproximado de 15 minutos, dura no máximo ali aproximadamente 15 minutos. É rápido, é curto. E o que você vai fazer lá na prova do DLB1? Quais exercícios? Assim como no CL, você vai fazer uma descrição de imagem, você vai descrever uma fotografia.
Porém, obviamente que os critérios de avaliação serão diferentes, porque lá no Ciel faz a descrição de fotografia, a descrição de imagem na tarefa 2, que corresponde ao nível A2. Já falando aqui do DLB1, lá no DLB1, as perguntas sobre essa fotografia, os critérios de avaliação, os conhecimentos gramaticais que você precisa demonstrar ali são mais avançados, tá? Então você vai descrever também uma fotografia e eles irão também te apresentar um tema, um texto, né? Onde você irá ter que comentar ou se expressar sobre esse determinado tema que já foi te apresentado. Após dar a sua opinião e comentar e posicionar-se a favor ou em contra desse tema, sobre este assunto, você irá então ter uma conversação, você irá dialogar com o examinador. O examinador irá te fazer perguntas sobre o tema. Perguntas simples. Que opinas de como é em seu país? Consideras que haria se fueras um político? Coisas assim. E ali você precisa demonstrar conhecimentos gramaticais já avançados. Avançados não, né? Nível intermediário, falando do DLB1. Você precisa conhecer ali já o subjuntivo, conhecer o condicional e conhecer todos os tempos verbais já estudados antes no nível A1 A2 do indicativo. Presente, pretérito perfeito, indefinido, imperfeito, conhecer o futuro simples. Você precisa já ter um domínio dos verbos para fazer o B1, tá? Pessoal, amanhã eu vou comentar como passar na prova do DLB2, tá? E o que é preciso para fazer o DLB2. Assim como hoje eu estive aqui falando do DLB1. E o que vai mudar do B1 para o B2? Enquanto no B1 você fala, as temáticas da prova estão relacionadas com a vida cotidiana, com a vida profissional, acadêmica e pessoal, mas ainda de maneira rotineira, coisas que fazem parte da sua rotina. Já no B2 é diferente. No B2 você irá tratar sobre assuntos que não fazem parte da sua rotina. Ainda sobre trabalho, estudos, ciência, tecnologia, só que esses assuntos já não fazem parte do nosso dia a dia. Por isso que o grau de dificuldade acaba sendo um pouquinho maior. Que às vezes a gente para e pensa assim, nossa, eu não sei, nem em português eu saberia o que falar disso, nunca vi isso na minha vida. Pois é, isso já é a partir do DLB2. E como passar na prova rápido? Como conseguir o meu certificado? Olha, eu tenho um jeito de você conseguir o seu certificado mais rápido do que você imagina, que é o Preparatório Intensivo 2.0, esse curso que te leva do zero ao avançado em apenas 10 semanas de preparação. Em apenas 10 semanas de preparação comigo, você irá ter aulas todos os dias e eu irei mentorar a sua preparação, mentorar o seu estudo, tá bom? Eu irei te orientar e te direcionar e te mentorar, dizer exatamente o que você precisa fazer em cada tarefa, em cada atividade da prova, para que você consiga a máxima pontuação possível ou para que você até mesmo gabarite o exame, como muitos alunos meus já conseguiram. E o que funcionou com eles pode funcionar com você também. Então, olha, a próxima turma do Preparatório Intensivo 2.0 será já agora em maio, tá bom? A próxima turma está prevista para maio, logo depois da jornada do preparatório, nos dias 7, 8, 9 e 10, tá bom? De maio. Bom, o que irá acontecer durante a jornada do preparatório? É uma imersão online e gratuita, onde você irá ter uma semana de aulas comigo, aulas de verdade. Se você já tem algum conhecimento de espanhol, estas aulas irão servir para que você possa alinhar o seu conhecimento com os níveis de proficiência da prova. E ali já saber se você está preparado ou não para prestar um exame de determinado nível, B1, B2 ou C1. Se você não tem nenhum conhecimento de espanhol, você irá então durante essa semana poder dar o pontapé inicial na sua preparação, entender como funcionam os exames de proficiência e o que você precisa estudar, aprender e como fazer cada atividade da prova. E ali durante a jornada do preparatório eu irei abrir as matrículas para a próxima turma e você irá poder concorrer a uma das vagas do curso e quem sabe ser um dos meus próximos alunos a passarem na prova de primeira com uma pontuação incrível e vir aqui depois contar a sua história. Bom pessoal, eu quero muito agradecer a todos. Salam perguntou, Délio e Ciel são similares? Em partes, os exercícios são muito parecidos, para não dizer que são quase os mesmos, né? Porque depois vem algumas outras pessoas aí na internet encher meu saco e dizer que tem diferença. A verdade é que os exercícios são muito parecidos. A diferença é que o DELE, você escolhe qual nível você quer fazer. Eu quero fazer uma prova nível B1?
Vou fazer uma prova inteira, áudio, escrita, leitura e conversação nível B1. Ah, eu quero fazer o B2, vou fazer uma prova só com exercícios nível B2. É assim o DEL, e é uma prova presencial, tá? Já o CIEL não, o CIEL é um exame multinível, tá bom? É como se eles tivessem pegado ali, como se eles tivessem tirado ali um pouquinho do DEL-A2, um pouquinho do DEL-B1, um pouquinho do DEL-B2, um pouquinho do DEL-C1, um exercício de cada e montaram o CIEL. Essa é a impressão que eu tenho. Bom, porque os exercícios da prova do CIEL são muito parecidos com os exercícios dos exames DEL, tá? Nesses exames você irá ter ali a descrição de imagem, você irá ter exercícios de áudio, você irá ter compreensão de leitura, você irá ter prova oral, e as questões elas são muito similares e todas elas se baseiam no marco comum europeu de referências para línguas estrangeiras, tá certo? Então, assim, a diferença é que o CIEL é um exame multinível. Você começa a prova ali com exercícios bem facinho e aqueles exercícios vão aumentando o grau de dificuldade. É como se você estivesse jogando, ali um jogo, né, no videogame. Você vai pulando de fase. Primeiro vem a tarefa 1, que corresponde ao nível A1, tarefa 2 corresponde ao nível A2, tarefa 3 corresponde ao nível B1, tarefa 4 corresponde ao nível B2 e tarefa 5 corresponde ao nível C1. Bom, é assim o CIEL, essa é a principal diferença. O DEL é um exame por nível e o CIEL é um exame multinível. E aí, ali no CIEL, de acordo com a sua quantidade de acertos, irá dar uma pontuação e essa pontuação irá se converter numa nota que irá corresponder a um determinado nível de proficiência, A1, A2, B1, B2 ou C1. O CIEL só vai até o C1, tá bom? Essa é a diferença. Bom, a maneira mais rápida de passar na prova é participando do Preparatório Intensivo 2.0. Por quê? A maior parte dos cursos preparatórios que você encontra por aí são cursos que levam entre 4 a 6 meses. E, infelizmente, muitos alunos vêm, inclusive, destes outros cursos para o Preparatório Intensivo 2.0, porque ainda assim não conseguiram atingir o resultado que precisavam. E já dentro do Preparatório Intensivo 2.0, eu consigo fazer você chegar lá mais rápido, né? Em menos tempo, em apenas 10 semanas de preparação, indo do zero ao avançado. Por quê? Todo curso ele está metodologicamente organizado e estrategicamente pensado para você passar na prova. Você irá aprender espanhol e ficar fluente em espanhol enquanto aprende a resolver as questões da prova, enquanto aprende as estruturas e os macetes da prova. Vai pegar ali as malícias da prova. Então, ó, nenhuma atividade, nenhum exercício vai te pegar ali na curva, tá bom? Pessoal, quero agradecer a todos que passaram aqui, passou por aqui alguns alunos e ex-alunos e, quizás, alguns futuros alunos. Pamela, que já foi minha aluna, tirou um notão aí também, tirou um C1 no CIEL, né? Uma nota incrível. Diane também passou por aqui, gabaritou a prova oral do CIEL. A Diane gabaritou, viu, a prova. Dos 250 pontos da prova oral, ela tirou nota máxima, super orgulhoso. Gente, Betinho também, meu ex-aluno, passaram por aqui muitas pessoas queridas. Quero agradecer a atenção de todos. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários ou manda para mim uma mensagem lá no direct. Um beijo grande para todos e hasta amanhã. Tchau!